Olá, alunos, tudo bom? Eu sou o professor Alexandre Lacerda, professor de artes, novamente aqui com vocês. E aí nós vamos ver nessa aula de hoje aí sobre a arte das academias, né? E também vamos ver sobre o realismo. Vamos para a nossa aula? Vamos lá. Aula de número 5, né? Do século XIX, a arte acadêmica francesa e o realismo. Então vamos lá, vamos ver. Vamos iniciar aqui vendo sobre a arte acadêmica francesa. A arte acadêmica francesa é um produto da fusão da Academia Real de Pintura com a Academia de Belas Artes, né? Não, deixa eu refazer aqui. Como produto de uma fusão, né, a Academia Real de Pintura e Escultura com duas outras instituições em 1816, a Academia de Belas Artes, agora sim, surgiu como a mais ilustre escola de arte da Europa. Opa! Então, o que acontece? O objetivo das academias era elevar os artistas acima dos artesãos, né? As pessoas que estudavam e as pessoas que tinham só a prática, né? Tinha aprovação de professores, né? E o incentivo para seguir dois estilos nas obras, que era o estilo do neoclássico, né? Que enfatiza a pureza linear, e o romantismo, que valoriza o uso expressivo da cor. Então, era isso que acontecia nas academias. Esse era o objetivo principal, a principal função, o principal motivo pelo qual foram criadas as academias, ok? Então, olha aqui nosso efeito especial. A arte acadêmica, preste atenção, é um estilo artístico que teve origem na Europa e dominou as artes plásticas, as artes que são feitas para ver, entre os séculos século XVII e XIX. Então, nesse período aí, teve origem a arte acadêmica, um novo estilo. Característica, né? Caracterizada por regras formais, regras sobre as formas, né? E por seu caráter extremamente polido. Tá? Então o negócio era ali restritivo, era uma regra firme, tinha que ser seguida. Outra característica, ficou conhecida pelo uso de temas mitológicos e históricos. Temas mitológicos são temas principalmente da mitologia grega, dos mitos, das lendas, dos seres, dos deuses. E também pessoas com expressiva ação na história, né? Pessoas que ficaram conhecidas historicamente, tiveram participação muito forte na história. Como a essência influenciada pela Academia Francesa, a arte acadêmica valorizava tanto o idealismo estético das obras, como as suas propostas morais. Essa questão de idealismo estético é a estética é a forma que as coisas têm, que muitos podem achar que é uma estética, uma forma bonita, ou não, né? Pode ter alguém que diz, olha, isso aí não é legal, não gosto disso não. Né? Estética, todo mundo pensa que é só beleza, mas não é. A estética é apenas a aparência, a forma. E aí, daí o julgamento vem das pessoas que estão vendo. Nesse estilo, o status do artista era muito prestigiado. Tá? O cara que era artista, que tinha cursado na academia, ele vinha por cima. Todo mundo achando que ele era o bambambam dos bambambãs. Ok? Então, aí vamos ver alguns, né? Como no caso aqui, ó, o Alexandre Cabanel, né?
em 1880, ele pintou aqui esta figura aqui da mitologia, né? Faedra. Que o PH tem um som de F, né? Então, Faedra. O termo arte acadêmica, mais uma vez, vamos fixar aqui, é utilizado para definir a pintura e a escultura criadas com alto rigor estético. Isso quer dizer o seguinte, a aparência dessas obras, dessas artes aí, ela tinha que seguir as regras da academia, tá? Foram características estabelecidas pelas academias europeias, principalmente a Academia Francesa, tá? Então veja aí, ó, tem um quê de realismo, tem um uso de luz nesse quadro aí, e é fantástico, uma beleza, lindo demais, muita criatividade, muita imaginação, né? Então vamos ver aqui, vamos falar para vocês aqui um pouquinho sobre Faedra, né? A história do mito, da lenda da Faedra, que é o seguinte, ela se casa com Teseu, certo? Aí tem 2 filhos. E, além disso, o Teseu já tinha um filho de outro casamento. E aí leva para morar junto. Olha a desgraça aí. Faedra se interessa pelo enteado, pelo Hipólito. E tem lá o seu caso, tem lá as suas noites de amor, mas depois ela, arrependida, se enforca. O drama de consciência dela foi terrível. E aí ela se enforca. O Teseu, o viúvo, descobre o suposto envolvimento do filho com a esposa, no qual não acredita, mas cuida para que o rapaz morra, para pagar a sua deslealdade. Essa é a história aí, trágica, terrível, desse mito aí, né, Faedra. Um caso aí que a esposa traiu, né, com o próprio enteado. Então, artistas como Cabanel estudavam a partir da observação de quadros, desenhos e leitura de textos clássicos, adaptando temas como a mitologia ao contexto em que vivia, entre outros temas. Então, você veja que ele pegou essa história de Faedra e fez ali uma representação da própria história, da própria lenda, não é? E aí, outro artista aqui, o William Bouguereau, né? Ele faz o nascimento de Vênus, ou da Vênus. A Vênus eram as musas, né? Então, em 1879, o William se destacou com esse quadro aí, que é uma clássica representação da deusa romana do amor e da beleza. Se baseia em várias obras anteriores, né? Então, mais uma vez aqui, para a gente explicar melhor os detalhes da obra. A cor intensa, o esmerado acabamento, a precisão da execução e a perfeição física do objeto asseguraram o sucesso da obra desde a primeira exibição. As pedras da Vênus, na posição assimétrica, porque eles estão numa posição que não estão exatamente iguais uma à outra, né? Ao contrário da deusa de Botticelli, outro pintor, a Vênus de Bouguereau, essa aqui, que ele pintou, né, não assume uma pose pública, é uma pose recatada. Então, está aí, né, um dos primeiros, os luz, né, pintados aí. Mais um pouquinho de detalhe aqui, que é o seguinte, os querubins com golfinho, 2 querubins aparecem montados num golfinho, símbolo tradicional de proteção, tá? Porque o golfinho era o que salvava as pessoas que estavam perdidas no mar,
tudo isso aí. Isso é um mito, né? Isso não é tão verdade assim não, tá? Dessa forma, o artista também era famoso por sua capacidade de representar realisticamente a pele humana. Verdade. Né? A gente vê aqui que parece mesmo uma pessoa, é quase um retrato, mas isso é um desenho, uma pintura. Né? De tão perfeito que ele conseguiu aí ajustar as cores. Outro artista, né, quer dizer, no caso, o Sandro Botticelli, ele também fez essa mesma Vênus aí, só que ele fez de uma maneira mais recatada, mais coberta, botou um cabelo ali e a mão dela protegendo os seios, e os outros também aí, já com um pouco de roupas, né? Então, já faz parte do Renascimento, né? Então, vamos aqui ver os dois quadros comparando aí, ó, como a gente estava falando antes, né? A visão, a ideia do Sandro e a ideia do William, um diferente do outro, né? Ambos são belos, mas me parece que o William fez mais realístico ainda, mais uma representação mais fiel ao real. Bom, então agora vamos falar um pouquinho da missão artística francesa, né? Que foi em 1826, tinha o objetivo criar a primeira academia de arte do Reino Unido de Portugal, né? Brasil e Algarves, que era assim que era chamado aqui o nosso Brasil, na época colônia. Foi formado por um grupo de artistas franceses com o intuito de formar artistas que servissem o Império. Então, foi fundada aqui no Brasil essa Academia de Arte, né, que com esses artistas que eu vou mostrar aqui para vocês, que vieram exatamente com um objetivo, foram contratados com esse objetivo. Então, o professor Joaquim Le Breton, o pintor histórico Debret, o paisagista Nicolas, né? O escultor Auguste, né? O arquiteto Grandjean, o gravador de medalhas Charles. Deixa eu voltar aqui para falar mais um pouquinho desse pessoal. Cada um desses profissionais, um de cada área aí, ó, eles vieram completando aqui o grupo para desenvolver a função, cada um atacando uma área. E aí nós vamos ver os resultados, né? Então vamos ver aqui quem se destacou mais. O Nicolas, né? Taunay, ele fez, isso aqui é Brasil, tá? Olha aí. Muito realismo, né? Morro de Santo Antônio. Esse artista francês, né? Que foi requisitado na corte de Napoleão para pintar cenas de batalha, além de ter participado de várias exposições. Ele pintou paisagens do Rio de Janeiro, como o Pão de Açúcar, além de 30 paisagens da cidade e regiões próximas. Então, já começou a divulgar as belezas naturais do nosso país. Perfeito, né? Então, o Jean-Baptiste Debret, ele fez o próprio retrato dele, ó, publicado num livro aí, depois foi que ele divulgou lá na Europa, né? Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Isso aqui está escrito em francês, né? Que ele era francês, ele publicou lá para todo mundo ver. Ele foi o artista, pintor histórico mais importante trazido da França por Dom João VI para fundar a primeira escola de belas artes no Brasil. Né? Então, veja aqui os detalhes, tá?
ele executou diversos trabalhos para a família real. Ele era contratado para trabalhar para eles, relacionado a datas e fatos comemorativos da monarquia, certo? Como as cerimônias de aclamação e coroação. Tudo que a família real fazia era motivo para o Debré cumprir ali a sua função, ok? Então, o trabalho dele foi essencial para retratar o cotidiano, o dia a dia do Brasil colonial, catalogar por meio de registros de desenho a fauna e flora brasileira, né? Ele desenhou a bandeira do Brasil, olha que coisa importante, hein? Um dos primeiros desenhos, composta pelo retângulo verde e o losango amarelo, né? Então, retângulo verde e o losango amarelo aí já foi o Debré. Debré era encantado pelas paisagens exuberantes, as paisagens exuberantes, deixa eu tirar isso aqui, para não atrapalhar, né? Isso. E inéditas, costumes barrocos. Quando não estava dando aula, registrava em desenhos e aquarelas, né? Então, ele teve participação muito importante, né? Mais tarde, na volta à França, como eu falei, ele fez esse livro aqui, um livro imenso, ricamente ilustrado, mais de 300 páginas aí, e mostrou o Brasil com riqueza de detalhes. Olha aqui também outro trabalho de Debré. Essa família aí, ó, jantando, almoçando, e como eram pessoas que tinham escravos, né? Aí ficava ali, gente ventilando, outros somente olhando, com fome, talvez, sem ter direito, e as migalhas do resto de comidas sendo colocada lá para as crianças. E aqui uma coisa terrível, né? A aplicação do castigo, onde uma pessoa da própria raça negra era obrigada ou colaborava com os seus senhores e aplicava essa humilhante surra na frente de todos. Terrível isso. Bom, aí aqui nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o realismo. O realismo se afasta das cenas naturais e da pintura histórica da arte acadêmica no começo do século XIX. Na arte realista, predomina temas do cotidiano, tá? Então, eles só faziam quadros já com essa motivação aí. Os artistas retratavam as pessoas como aparentam, sem idealização, por conta da industrialização, olha aqui, coisa importante, e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque. Na Revolução de 1948, teve grande importância no contexto histórico do realismo. Os pobres agora tinham voz na política. O ateliê do artista, do Gustavo Courbet. Gustavo Courbet é considerado o líder do movimento realista. E sua obra Ateliê do Artista é uma declaração de seus princípios políticos e artísticos. Na obra, ele combina o estilo grandioso das pinturas históricas com a abordagem temática realista do seu estudo, ridicularizando a postura da arte acadêmica. O realismo no Brasil, o Almeida Júnior, com o caipira aí, o mameluco não é um herói lutador, um matador de feras. Cansado de bater em troncos e domar floresta, ele se apresenta sentado numa pedra, fumando um cigarro, né? Sobre um céu imóvel, refúgio da luz do sol. E aqui o José Ferraz de Almeida Júnior foi pintor e desenhista brasileiro, nasceu em Itu
em São Paulo. É precursor da abordagem temática regionalista. Em 1889, ingressou na Academia de Belas Artes e, em 1876, o Dom Pedro II financiou seus estudos em Paris. Tá? O violeiro do Almeida Júnior foi o pintor que melhor assimilou o realismo do Courbet e temas do cotidiano, pessoas comuns. Aqui chegamos às nossas referências, tá? É o fim da nossa aula de número 5. Até a próxima aula.